Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro módulo de liderança do curso da ETVIND. Começar um curso de liderança é necessário que nós comecemos pelo principal instrumento de todo líder, a língua. É fato e verdade que a língua é o instrumento principal de todo aquele que lidera. Por quê? Porque o líder ele é comunicativo, ele precisa ser uma pessoa de comunicação. E aí nós nos comunicamos nas células, nos comunicamos nas casas, nos comunicamos nos púlpitos, nos comunicamos em toda a ambiência. Nós falamos a todo tempo. De fato, todo mundo fala, todo mundo precisa falar e precisa se comunicar de alguma forma para viver. Os homens falam cerca de 22 mil palavras por dia. E as mulheres precisam falar cerca de 25 mil palavras por dia. É por isso que quando chega no final do dia, às vezes o homem já esgotou o seu estoque de palavra e a mulher ainda precisa se comunicar, agindo assim, às vezes, um conflito entre homens e mulheres, porque as mulheres dizem que os homens são calados, os homens dizem que as mulheres falam demais, mas justamente a mulher precisa falar cerca de 25 mil palavras por dia e o homem apenas 22 mil palavras por dia é o suficiente para a sua fala. Isso não é generalizado porque tem homens que falam também demais. Então, a língua é o principal veículo do ser humano, ou seja, nós precisamos nos comunicar. E a linguagem é o maior instrumento de um líder em qualquer atmosfera, em qualquer lugar, porque ele precisa saber conversar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz: aquele que quer viver bem e ver os dias felizes, refreia sua língua e não permita que os seus lábios falem enganosamente. Lá no livro de Provérbios capítulo 15, versículo 2, diz a palavra de Deus que a língua do sábio adorna a sabedoria, mas a boca do tolo acaba derramando estutícia. Então, a língua é necessário aprendermos a lidar com ela, aprendermos a nos comunicar. Todo líder, de fato, precisa aprender a governar três coisas: os sentimentos, a sua língua e o seu tempo. Se ele não aprender a liderar essas três coisas, consequentemente, ele terá uma liderança fracassada. Pode ter certeza disso. Oratória é a arte de falar bem, na quantidade certa, na dose certa e na hora certa, com elegância e com harmonia. Uma pessoa que domina a oratória, ela não vai sair falando pelos cotovelos, falando besteira. Ela só fala na hora certa, na dose certa e fala coisas que ela tem absolutamente certeza, ou seja, que ela já tenha conhecimento de causa para que não fale tolice. O líder precisa aprender a dominar a sua língua e dominar os seus sentimentos, saber o que está falando, ter conhecimento de causa, senão o seu discurso não vai passar de uma verborreia. É necessário então que a gente aprenda a importância, o dever, a qualidade e como desenvolver a nossa oratória. Bom, falar bem, de fato, de verdade, é uma necessidade de todo ser humano. Não importa se a sua linguagem, que tipo de linguagem você esteja adotando, você precisa aprender a falar e precisa se comunicar. Seja ela uma linguagem culta ou formal, seja ela uma linguagem coloquial, informal, seja ela uma linguagem técnica ou seja ela uma linguagem midiática ou libras. É necessário que o homem aprenda a se comunicar e se comunique uns com os outros para que possa compartilhar conhecimentos, emoções e ideias. Para o líder eclesiástico não vale apenas falar, é preciso falar e saber o que está falando. Veja só como Moisés era conhecido. Diz que Moisés era um homem poderoso em obras e em palavras. E quando você vai no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 19, ali no caminho de Emaús, dizem também que Jesus era um profeta poderoso em palavras e em obras. Ou seja, alguém que sabia conversar com as pessoas, alguém que trazia discursos importantes e alguém que falava e vivia o que falava e vivia para falar do que vivia.
isto é, ser um eloquente digno das suas palavras. E é assim que o líder eclesiástico deve ser encontrado. Para quê? Para que ele não seja encontrado apenas como um falante hipócrita. Falar de forma irresponsável é uma categoria dos tolos. O líder fala de forma responsável, categórica e confiavelmente. A importância da comunicação. Em uma apresentação, 50% dos impactos da mensagem é causada pela linguagem corporal ou sinestésica. Se a pessoa ficar só falando, mas não apresentar uma didática corporal, a mensagem fica meio que incompreensível, meio que necessitando, meio vazia, precisando de alguma coisa. A mensagem precisa ser colocada através da linguagem oral e também da linguagem corporal. E é necessário que haja compreensão, ou seja, que ela seja uma linguagem clara, objetiva e que traga novidade, ou seja, informações que gerem interesse ao ouvinte. Porque ninguém quer ficar o tempo todo também ouvindo de uma coisa que é uma música antiga cantada no passado. É importante que toda comunicação gere conhecimentos novos. Por isso é importante que o líder se informe, se capacite, se prepare para falar em meio ao público. E cada vez que ele abrir a sua boca, ele causar interesse no ouvinte, porque ele traz sempre uma coisa nova. Às vezes a gente fala, conversa, se comunica, mas um bom dia, um como você está, uma expressão, um sorriso já é uma comunicação. O importante não é só o que dizemos, mas como dizemos, quando dizemos, para quem dizemos e o porquê estamos dizendo. Isto é comunicação. E quais são os elementos da comunicação? Vou passar aqui alguns elementos da comunicação. O emissor, a mensagem e o receptor. O emissor é quem fala, a mensagem é o que fala e o receptor é para quem você fala. Tratando-se da comunicação do líder, é importante também a gente entender que a comunicação do líder ela é voltada para a oratória. A oratória é a arte de falar com elegância, beleza e consistência, ou seja, na hora certa, na dose certa, para as pessoas certas. Não é tudo que você deve dizer para todo mundo. Tem pessoas que não vão entender aquilo que você está dizendo. Ou às vezes você tem um discurso excelente, uma palavra boa, mas na hora errada, uma hora inconveniente. Ou às vezes você tem uma palavra dura que deveria ser dada naquela hora, mas você não dá por medo ou porque acha também que não é a hora. Por isso, é importante o líder ter o domínio do que falar, para quem falar, quando falar e quais os meios que ele vai usar para ele falar. E isso compreende a oratória. É importante ele falar com elegância, ou seja, saber usar a face, o corpo, passar a mensagem pela expressão. Ele precisa falar com beleza, usar a indumentária correta na linguagem, ou seja, não sair falando qualquer tipo de coisa que der na telha. E falar também com consistência, saber de onde começou, onde está e onde quer chegar com o seu discurso, para que não comece falando de abacaxi e termine falando de sorvete. Para atingirmos nossa meta na linguagem, nós precisamos então de alguns cuidados, né? E quais são esses cuidados na oratória? Os cuidados da oratória nós vamos deixar para o próximo vídeo. Até lá e Deus te abençoe.